Deus Altíssimo, Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha saúde, pela saúde do meu irmão André. Este que hoje fala do amor e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, que neste momento eu declaro a vida de cada abençoado que recebe esta palavra através do irmão André. Esta palavra do amor e graça de Deus. Essa graça pura. Palavras esta que nos traz vida. Palavra esta que faz com que cada um de nós venhamos crescer, venhamos entender, venhamos saber que o Senhor é o nosso Deus, é o Deus maravilhoso que trouxe a nova aliança para que possamos estar em linha com a graça de Deus, que é a graça pura. Eu agradeço, Deus. Abençoados de Deus com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Abençoados, hoje as nossas regiões celestiais, nessa pandemia, né, está virtual, né? Mas o Senhor trabalha de todas as formas e para que nós possamos levar esses conhecimentos, né? Libertar os cativos, né? De coração. Amém? Nos ajude aí, né? Então, o título, né? O juízo e a destruição do templo. Eu anuncio que a lei já não é mais. Como ela já não é mais obrigatória também para católicos, para evangélicos e também para judeus. O último estudo eu terminei falando sobre isso, né? Por que também para judeus? Porque sem templo anula-se a lei. Sem o templo não tem como praticar as ordenanças da lei, né? Mas vamos ver essa história desde o início, como sucedeu. Porque os judeus, como não acreditam no Cristo, no Jesus como o Cristo, como o Mashiach, também não leem o Novo Testamento. Então vamos no Malaquias, que é um livro que eles têm, né? Existe os judeus messiânicos, né? Mas a maioria não lê o Novo Testamento. Então vamos ver aqui. No livro deles, Malaquias 3:1, diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que ele vem. Ele já veio. Mas na época de Malaquias, a gente estava anunciando a vinda dele, né? Essa aqui significa a primeira parousia, né? do Cristo
Mashiach. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui foi anunciado há 400 anos antes dele. Ele estava falando, esse mensageiro que ele diz aqui, que viria preparar o caminho diante dele, esse mensageiro aqui se chamava Yohanan Matbil. Yohanan Hamatbil. Sabe quem é? Os judeus sabem. Mas vocês que não conhecem, foi João Batista, que veio anunciar a chegada do Mashiach, o Cristo. Mashiach significa Cristo em hebraico. Cristo é uma palavra grega que significa ungido no português. Está claro, abençoados? E o Senhor dos Exércitos anuncia que, de repente, viria aquele a quem eles desejavam, o que eles estavam à espera, a saber, o Mashiach, o Cristo. E o Criador diz mais, Malaquias 3,5: e chegar-me-ei a vós para o juízo. Depois que o Mashiach vier, né, ele vai vir no objetivo de quê? De cancelar aquela primeira aliança que a Bíblia diz, né, que era ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta culto, se referindo à lei de Moisés. Depois que ele fizesse esse processo espiritualmente, ele traria o juízo de Deus, né? E seria uma testemunha veloz, né? Quanto feiticeiro, quanto... Só que eu reduzi a palavra. Diz o Senhor dos Exércitos. Se você quiser, abençoado, pode ler aí. É porque o tempo aqui do estudo vai ficar muito grande e o WhatsApp não aceita. Então, reduzi porque também não tem muita lógica. Porque o objetivo aqui é dizer que o Mashiach virá, revogar a lei e em seguida, espiritualmente, em seguida virá com juízo contra o povo de Israel, não com o católico, não com o evangelho, mas com os povos de Israel. E ele será uma testemunha veloz, diz o Senhor do Exército, contra todos os mal que eles fizeram no passado. Mas quando isso aconteceria? Isso, abençoado, seria em duas etapas. Uma espiritual e outra física. A espiritual se deu no ano 33 AD. AD significa ano Domini, ano do Senhor, quando ele foi crucificado. E Mateus 28, 27, 28 diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava cumprido. Quem estava sabendo que tudo está cumprido? Jesus. Sabendo que tudo já estava cumprido para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Então Jesus viu que ele já tinha cumprido tudo, que a escritura, ou seja, a lei e os profetas disseram que ele faria. Então ele viu que tudo já estava cumprido. Então ele disse: tenho sede. Amém? 27, 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam numa esponja e colocaram um caniço de isopor e ergueram até os lábios de Jesus. 27, 30. Tendo provado, disse: está consumado. O que está consumado? A lei e os profetas. Naquele momento ali foi revogada a lei e os profetas espiritualmente. Outra palavra que nos esclarece também é de Lucas. Diz que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Quando João Batista foi decapitado, a lei e os profetas acabaram. Só que ainda existia o templo. Então estava ali esperando
espiritualmente, ela avalia espiritualmente e fisicamente. Então, ali quando Jesus foi na cruz, e a palavra é clara, vendo que tudo já estava cumprido, vendo que tudo já estava terminado, em algumas Bíblias, para que a Escritura se cumprisse, a Escritura se referindo à lei e o profeta, disse Jesus: tenho sede. Depois que bebeu do vinagre, né, ele disse, né, está consumado, em Mateus 27:30. Com isso curvou a cabeça e entregou o espírito. O que consumou? A lei e os profetas. Fisicamente, se deu na sua segunda parousia, a sua segunda vinda, no ano 70. Né? Ela está anunciada lá em segundo Tessalonicenses 2:3, que diz assim no 3: ninguém de maneira alguma vos engane, dizendo que já havia acontecido, como naquele dia tinha pessoas dizendo que já havia acontecido, que ele não voltaria mais, que ele voltou lá, foi crucificado, não voltaria mais. E nos dias de hoje, alguns dizem, né, que ele ainda virá, né, que isso tudo ainda, que ele ainda virá, né, o juízo ainda acontecerá, né? Então o Paulo tá explicando para ele: de maneira alguma vos engane, porque aquele dia virá sem que antes venha a apostasia, esse manifesto, o homem do pecado, o filho da perdição. Esse seria, diante dos judeus, um apóstata. Seria de outra nação, de outras crenças, né? Mas seria um homem, e não o diabo ou Satanás, como dizem aí. Ah, seria o anticristo? Sim, é o anticristo. Se é contra Cristo, é anticristo. Mas é um homem. Esse homem dizem que ele se opor a tudo, a qualquer objeto que relacionado à fé em Deus. Então, ele se apostataria, né, a tudo que se chama Deus, assim que a Escritura diz. Então está lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2:4. O qual se opõe e se levanta sobre tudo o que se chama Deus, ou se adora, a ponto de assentar-se como Deus no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus. Não é? O termo filho da perdição se refere ao imperador Vespasiano. Esse era a perdição, que era considerado pelos judeus, né, a causa de grande opressão, né, grande guerra, né? O homem da iniquidade, né? O homem da iniquidade, esse era o filho de Vespasiano, chamado Tito, que no ano 70 sitiou Jerusalém e destruiu o templo. Se assentou-se no trono de Deus, se fez de Deus, destruiu todos os objetos de culto e botou fogo no templo. Por isso a palavra se refere, né, a qual se opõe e se levanta sobre tudo que se chama Deus, ou se adora, a ponto de assentar-se como Deus no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus. Estão me entendendo, abençoados? É bem clara essa palavra, né? Em Lucas 21:10, Lucas diz que: mas quando virem cercada Jerusalém, cercada de exércitos, saberão que chegou a hora da sua destruição. Né? Lucas está relatando, está nos informando, está anunciando, né, a palavra de Jesus. Quando Jesus falou essas coisas, então Lucas está relatando o que Jesus falou.
Quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição. Amém? Foi o exército romano, né? Comandado pelo general Tito. Entendeu? E Lucas 21, 22 continua. Porque aqueles serão dias do juízo de Deus. Aquela destruição foi o dia do juízo de Deus. Os dias da destruição do templo foi o dia relatado que o Senhor viria. Mas ele viria antes que essas coisas acontecessem. E essas coisas aconteceram no ano 70. Então quer dizer então que o Cristo, a segunda parousa, a segunda vinda do Cristo foi no ano 70. Mas não é esperada como as pessoas esperam. Esperam Jesus físico. Mas ele veio espiritualmente, né? Porque aqueles dias serão os dias do juízo de Deus e que as escrituras serão totalmente cumpridas, diz em Lucas. É o que Lucas está dizendo, que as escrituras sejam totalmente cumpridas. Ela foi cumprida na cruz espiritualmente. Nesses dias que Lucas está falando, ela seria cumprida fisicamente. Amém? Essa estou usando a tradução da Bíblia chamada Gateway, e é bem clara essa tradução. Ela explica claramente que naqueles dias as escrituras seriam cumpridas. Seriam os dias do juízo. Tudo isso já aconteceu no ano 70, abençoado. Não acontecerá nem hoje, nem no futuro próximo. Mas já aconteceu. E jamais acontecerá igual disse Jesus. Por quê? Sem templo, sem lei, sem remoção da mesma. E sem o templo, todos que guardam a lei hoje estão vivendo segundo as suas próprias tradições. É apenas tradições, mas não tem validade testamentária nenhuma, nem nas escrituras e nem no evangelho. Não existe validade mais testamentária. Não estão andando segundo a Deus, nem católico, nem evangélico, nem judeus. E nem segundo o Mashiach, para aqueles que creem no Mashiach, porque testamentariamente a lei já não é mais. Por que eu referi também aos judeus? Porque eles não podem cumprir a lei. Eles não podem guardar a lei. Guardam sábado, mas deixam de guardar outras coisas. Porque muitos judeus que me ouvem sabem o que eu estou falando. Muitas das obrigatoriedades da lei, muitos dos rituais que tinham que ser praticados, muitas ordenanças que tinham que ser praticadas somente com o templo. Sem templo, muitas dessas coisas não podem ser praticadas. E não é eu que estou falando, não. O judeu sabe disso. E um homem que foi bispo da primeira Garral, igreja, né? De Jerusalém, ele diz também, chamado Tiago, segundo Tiago, é Jacó para os judeus também, o nome dele é Jacó para os judeus. Tiago 2,10 ele diz, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado por quebrar todos. E sem o templo, muitos mandamentos não podem ser cumpridos, igualmente estou falando. E se insistem em cumprir, são transgressor da própria lei. Tiago está falando. Você deixar de cumprir um mandamento, você quebra, você anula todos os outros. Aí eu guardo sábado, né? Mas não vivo a festa de tal, festa de não sei de quê. Eu guardo sábado, mas não faço sacrifício mais de animais, porque só poderia ser feito no templo. Você está anulando toda a lei. É por isso que Cristo destruiu o templo. Para que a lei fosse revogada espiritualmente no madeiro e fisicamente na queda do templo. Ele disse, não deixarei pedra sobre pedra. Foi esse o motivo de incitar. A Bíblia diz que desceria com seus anjos
para o juízo ao povo judeu. Desceria para excitar o imperador Tito, o comandante, né, Tito, para destruir o templo, como houve no ano 70, baseado na Escritura Sagrada, no Evangelho. E se você pegar os livros de história, também vai ver que é verídico isso que eu estou falando aqui. Alguns se converteram ao judaísmo messiânico. Acham que deve servir ao Mashiach pelas obras da lei. Obras essas que já foram revogadas, que já não tem mais validade. Assim, todo o sistema religioso, católico, evangélico, também que serve esses mesmos mandatos de Moisés, não serve ao Cristo. Embora creia nele, não o serve. Estão me entendendo, abençoado? Por que isso? Por que eu estou falando isso? Que não o serve. Não, mas o Cristo é meu Senhor, eu fui batizado nas águas. Batizado nas águas também não tem validade, que também é uma obra da lei. Todos esses rituais são rituais da lei, não faz parte do Evangelho do Cristo. Já está escrito lá em Hebreus 6, para não misturar esses rituais no Evangelho de Cristo. Quem nem entenda. Então, amados, por isso que eu falo que católicos e evangélicos não servem ao Cristo. Embora creem nele, não serve. Mas serve uma lei que já não tem mais validade, como os judeus também. O que Paulo disse para quem serve a lei. Ele disse lá em Gálatas 5:3, para quem serve a lei, para quem acha que deve guardar a lei, como judeus, tem muito judeu messiânico aí, que quer servir a lei e servir Cristo ao mesmo tempo. Paulo disse assim: de novo testifica todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Essa circuncisão aqui não é literal, mas está em figura de palavra. Significa que se você achar que deve se separar da graça, porque está obrigado a guardar a lei do sistema religioso, a lei do sistema judaico, como os judeus messiânicos que me ouvem, separado está de Cristo. Vós o que tentais justificais pela lei da graça de Cristo. O Evangelho de Cristo se chama Evangelho da Graça, é o Evangelho do Reino. Então, se você tenta se justificar perante Deus, perante o Cristo, servindo a lei, separado está de Cristo. Os vós que tentais justificar pela lei da graça de Cristo, porque Cristo é graça de Deus, não tem nada a ver com a lei de mandamentos, de obrigações religiosas. Cristo serve um outro sacerdócio. Não serve o sacerdócio levítico, não serve o sacerdócio segundo Arão, segundo Moisés. Aquele sacerdócio já findou-se, já passou-se, já acabou o seu tempo. Que quando vem um novo sacerdócio, também há mudança de lei. E Cristo mudou a lei. Anulou o primeiro pacto e trouxe o segundo pacto, onde chamamos de graça de Deus, que também é chamado também de Evangelho do Reino. É o Evangelho da reconciliação. Evangelho que nos reconcilia a nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador e o seu Mashiach, que é Jesus Cristo. Aceitando ou não, é Jesus Cristo. Amém, abençoados? Então eu falei para evangélicos, para católicos e para judeus. Agora, o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz às igrejas. Igrejas que somos nós. Igrejas se referindo a nós. Nós somos a igreja, nós somos o templo. Amém? Abençoados, fico por aqui. Graça e paz.